Agora vire para a pessoa que está ao seu lado e pergunta: você está preparado para ser perseguido? Está preparado para ser perseguido por amor a Cristo? Está preparado para ser perseguido porque você tem uma posição firmada em Deus e não nos princípios e valores deste mundo? Aqui nós vemos a figura, né? Estevão sendo apedrejado por causa da palavra que ele ministrou, por causa da sua fé. E quando Estevão foi apedrejado, ele viu os céus abertos e Jesus à direita do Pai. Amém? Meu querido, quando você passa tribulação, perseguição, por amor a Cristo, sabe de uma coisa: os céus vão se abrir para a sua vida, e você vai ter visão da glória de Deus. Amém? Os discípulos de Jesus devem estar preparados para a perseguição religiosa. Os discípulos de Jesus devem estar preparados para a perseguição religiosa. Ouça isso: Jesus foi duramente perseguido pelos líderes religiosos de Israel e pelas autoridades romanas. Ambos participaram ativamente da sua execução. Os discípulos de Cristo foram perseguidos pelos judeus e depois pelos imperadores romanos. A igreja enfrentou o que o historiador Latourette chama de avanço em meio à tempestade. Quantos aqui estão avançando em meio à tempestade? O Novo Testamento não só apresenta a igreja como sofredora, como também desenvolve uma teologia da perseguição. Jesus e os apóstolos afirmaram que teremos perseguições, seremos atribulados e talvez teremos de provar nossa fé através da morte. O evangelho que Jesus nos ensinou é o evangelho da cruz. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Imediatamente após o Pentecostes, Atos capítulo 2, a igreja passou por um teste de fogo, sofrendo perseguições dos líderes religiosos e em seguida dos romanos. Os apóstolos de Cristo demonstraram coragem, fé, perseverança e alegria em meio às provações sofridas. Os cristãos que abraçavam o martírio não o faziam por impulsos humanos, desejos ou convicções, mas pela vontade e permissão divina que concede ao fiel a força e a coragem necessária para suportar as mais terríveis provações em defesa da fé por Jesus Cristo. As perseguições produziram uma igreja pura. Escute bem. As perseguições produziram o quê? Uma igreja pura, pois conservava afastado todos aqueles que não eram sinceros na sua opção de fé. Ninguém se associava à igreja para obter lucros, popularidade, fama, riquezas e prosperidade, mas somente aqueles que amavam Jesus e estavam dispostos a serem fiéis até o fim, até a morte, se tornavam então publicamente seguidores e discípulos de Cristo. Sempre nos lembramos das perseguições enfrentadas por nossos irmãos nos primeiros séculos da igreja. Entretanto, os dados afirmam que atualmente as perseguições sofridas pelos cristãos ultrapassam em muito as que ocorreram no passado. De acordo com a organização Portas Abertas, mais cristãos foram torturados e mortos nesse século do que em toda a história. Mais de 2 milhões de cristãos sofrem intensa perseguição atualmente, agora. Cerca de 250 milhões de cristãos sofrem algum tipo de perseguição neste momento. 45 milhões de cristãos foram mortos somente no século 20 e nos últimos 10 anos. Um cristão é assassinado a cada 5 minutos. De cada 10 perseguidos em países islâmicos, 7 são cristãos. Desde 1945, 10 milhões de cristãos emigraram por conta das perseguições. 1 em cada 3 cristãos sofre perseguição. Será que há perseguição religiosa no nosso país? Será que nós, por sermos discípulos de Cristo, sofreremos algum tipo de perseguição? Vamos ver o que a Bíblia diz. Nós vamos analisar primeiro a história de Daniel. Daniel capítulo 6, se você tem a sua Bíblia, o seu iPad, o seu iPhone,
Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 6, versículo 1 em diante. E nós vamos ver, irmãos, que a história se repete. A história se repete. Tudo que há no mundo não é novo. A tecnologia é nova. Mas a natureza humana continua sendo uma natureza caída. Daniel capítulo 6. Nós vamos analisar a história de Daniel e vamos ver o que isso tem a ver para os nossos dias de hoje. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou-se, destacou diante desses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus, na sua religião. Então esses presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que por qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e acharam Daniel orando, diga comigo, orando, e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei, e a respeito do edito real disseram-lhe: porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer deus, ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é um dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei estas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei:
Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Amém, irmãos? É esta a história de Daniel. Daniel era um dos cativos de Judá. E Daniel, mesmo um jovem, levado como escravo para uma terra distante, ele começou a se destacar, porque havia nele o quê? Um espírito excelente, havia caráter, havia personalidade, era uma pessoa temente a Deus, era uma pessoa que serve a Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: a pessoa que teme a Deus e serve a Deus, aonde ela for parar, Deus vai com ela, e aonde ela estiver, Deus a prosperará. Deus levanta o pobre do pó, do monturo ergue o necessitado, e o faz assentar entre os príncipes do seu povo. Deus tem uma posição para você. Deus jamais vai deixar você na mesma posição em que Ele te encontrou. Ele vai te exaltar. Enquanto você o exaltar, enquanto você for fiel a Ele, Ele vai ser fiel a você. Ele vai cumprir as promessas que Ele tem na sua vida. Não era diferente com Daniel. Daniel conhecia a lei de Deus. Deuteronômio capítulo 28 diz que se nós obedecemos a Deus e guardarmos os seus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão. A bênção estava sobre Daniel. E Daniel foi escolhido para ser um dos 3 príncipes, para ajudar a governar, a cuidar das coisas do rei. E o rei estava pensando em colocar Daniel como governante. Ia promover Daniel. E sabe o que aconteceu? Isso gerou ciúme, gerou inveja. E as pessoas ali, que eram prefeitos, presidentes, príncipes, eles começaram a se ajuntar para derrubar Daniel. E eles vasculharam a vida de Daniel. Eles olharam, procuraram alguma brecha na vida de Daniel, mas eles não conseguiram achar nada. Por quê? Daniel era fiel e não tinha nenhum vício, nem culpa. Sabe o que aqueles homens fizeram? Eles falaram: olha, nós não vamos conseguir nada contra Daniel, a não ser na religião dele. Só uma maneira da gente conseguir derrubar Daniel, através da religião dele. Nós observamos que ele é uma pessoa de oração. Ele ora 3 vezes por dia, com as janelas abertas. Então nós vamos bolar um plano para derrubar Daniel. E aqueles homens se ajuntaram e maquinaram um projeto para derrubar Daniel. Chegaram até o rei e disseram: olha rei, já chegaram com bajulação, né? Ó rei, vive para todo sempre. Nós, os teus servos, os teus súditos, estamos preocupados com a sua autoridade, com o seu governo. Então nós queremos que o Senhor assine um decreto. Assine um decreto em que, em todo o seu reino, se alguma pessoa fizer alguma petição para algum Deus ou para algum homem que não seja a ti, durante 30 dias, seja lançado o quê? Na onde? Na cova dos leões. E o rei assinou sem saber o que aqueles homens estavam planejando. Assinou uma sentença de morte para Daniel. E quando o rei assinou, então aqueles homens foram até a casa de Daniel. Não perderam tempo. Sabia que Daniel orava todos os dias. E Daniel também, quando soube disso, foi para sua casa orar, como era de costume. Sabe um dos segredos da vitória de Daniel? Ele era um homem de oração. Ele não orava apenas quando as coisas apertavam. Ele não deixava de orar quando ele estava sendo promovido, exaltado, uma boa posição. Não, ele sempre estava na presença de Deus. Nós precisamos ter uma vida de oração nos momentos bons e nos momentos ruins da nossa vida. A oração nos prepara para passarmos por qualquer prova, para passarmos por qualquer situação e mantermos em pé. Como está a tua vida de oração? Como está o seu tempo a sós com Deus? Como está a sua intimidade com Deus? Talvez você não sabe, mas
certamente, muitas vezes há pessoas desejando a sua queda. Há pessoas maquinando o seu mal. A Bíblia diz que o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistir firmes na fé. É através da fé e da oração que você vai receber todas as vitórias que você necessita. Amém? Daniel então estava na sua casa e aqueles homens maldosos foram lá. E depois voltaram para o rei e disseram para o rei: olha, rei, o senhor não assinou um edito real que diz, um decreto que diz que qualquer pessoa que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer homem, a qualquer Deus, que não seja ti, seja lançado à cova dos leões? Sim, pois é. Sabe aquele Daniel, aquele um dos cativos de Judá, aquele que o senhor colocou como um dos 3 príncipes, e o senhor queria colocá-lo como governante sobre nós? Aquele homem não é digno, aquele homem não está fazendo caso do Senhor, e nem da lei, nem do seu decreto, porque aquele homem está desobedecendo o Senhor, ele está orando ao seu Deus. Sabe o que aconteceu? O rei ficou triste, caiu a ficha do rei, agora ele entendeu o porquê daquele decreto, que aquele decreto era uma fachada para trazer perseguição na vida de Daniel. Então o rei, a Bíblia diz, trabalhou o dia todo para querer livrar Daniel, mas não conseguiu. Imagina, quem que era a maior autoridade lá daquela época? Era o rei. Quem que tinha o maior poder econômico? O rei. Se alguém poderia ajudar a Daniel, era o rei. Mas mesmo o rei se encontrou limitado. Saiba de uma coisa: há problemas, tribulações e perseguições que nós passamos na nossa vida, que nenhum político, nenhum juiz, nenhum advogado, nenhum banco, nenhum dinheiro poderá trazer solução, a não ser Deus. Amém? Releva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Daniel sabia de onde vinha o seu socorro. Daniel não foi lá para o rei falar: ah, rei, armaram contra mim, olha aí a maldade que fizeram contra mim. Não. Daniel não foi lá se justificar, não. Ele foi aos pés do Senhor. Saiba de uma coisa: quando você estiver passando por luta, problema e dificuldade, a primeira coisa que você tem que fazer é ir aos pés do Senhor. É Ele que vai te dar a resposta, é Ele que vai te dar a direção, é Ele que vai te dar a vitória. Amém? E aí o que aconteceu? Não teve jeito. Houve pressão para todo lado, a mídia fazendo pressão, os vereadores, senadores, os parlamentares fazendo pressão. Olha, o senhor assinou esse decreto, agora tem que cumprir, agora é lei. E aí o rei teve que lançar Daniel na cova. Mas sabe, quando o rei lançou, antes do rei lançar Daniel na cova, o que o rei disse para Daniel? Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, Ele te livrará da cova dos leões. Amém? Aleluia! Irmãos, o rei já estava se convertendo, porque o rei era pagão, ele não conhecia o Deus de Daniel, ele conhecia Daniel. O testemunho de Daniel já estava revelando o Deus que ele serve. Sabe de uma coisa? O teu testemunho revela o Deus que você serve. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. O que te identifica como servo de Deus não é a igreja que você frequenta, não é o valor do dízimo da sua oferta, é o seu caráter, a sua personalidade, o seu posicionamento em Deus. É isso que te define como servo de Deus, como serva de Deus. O rei já conhecia, já estava começando a conhecer o Deus de Daniel. O rei então profetizou, eu imagino isso, o rei profetizou sobre a vida de Daniel: Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente serve, Ele te livrará. Daniel, olha, eu fiz de tudo para te ajudar, Daniel. Eu fiz de tudo, eu me esforcei, eu trabalhei o dia todo, mas eu não pude. Mas há um Deus que você serve, Ele pode todas as coisas, o teu Deus vai te livrar. Irmãos, Deus vai usar a boca do ímpio para te abençoar. Deus vai usar a boca do ímpio para declarar que o Deus que você serve é o Deus que pode tirar você de qualquer dificuldade. Aplauda o Senhor por isso.
Aleluia. Tome posse. No mundo tereis aflições, perseguições, tribulações, por sermos servos de Deus, por defendermos princípios do Senhor que acreditamos, nós seremos perseguidos. O que está acontecendo hoje na nossa nação? O que está acontecendo com o Marco Feliciano? Irmãos, ele não está sendo perseguido porque ele deu uma opinião homofóbica ou racista. Porque se ele não tivesse na posição que ele está, alguém iria criticá-lo? Alguém iria vasculhar as pregações dele para achar alguma coisa contra ele? Não. Mas é porque ele assumiu uma posição em Deus. Porque é Deus que estabelece os reis e remove reis. Ele assumiu uma posição em Deus. E ele, irmãos, independente da ideologia, ele não é da nossa denominação, mas é um irmão em Cristo. Ele está ali ocupando uma posição democrática, legal, por direito, defendendo os princípios do povo de Deus. E essa não é a hora de nós virarmos as costas para aquele que está ali. Porque nós, quantas vezes estamos orando pela nossa nação, que queremos que a nossa nação seja uma nação cujo Deus é o Senhor. Quantos de nós estamos há tanto tempo orando pelas nossas autoridades? Daqui a pouco teremos novas eleições. Irmãos, meu conselho é vote aqueles que servem a Deus. Vote aqueles que têm os princípios de Deus. Porque se queremos uma nação cujo Deus é o Senhor, precisamos ter homens e mulheres de Deus, ocupando posições de autoridade. Porque eles vão ajudar a assinar decretos que trará livramento ou perseguição para a igreja de Cristo. E saiba de uma coisa, irmãos, nós não vamos viver perseguição, já estamos passando por perseguição. Bem sutil, mas já estamos passando. Mas há um pano de fundo acontecendo. Há um decreto sendo montado, há leis sendo escritas e assinadas para que o cristianismo seja tirado da nossa nação. Isso não é brincadeira. Isso não é teoria de conspiração, não. Isso é uma realidade. E você precisa pedir a Deus: Senhor, abre os meus olhos para ver, abre os meus ouvidos para ouvir. Daniel foi lançado na cova. O rei voltou para sua casa. O rei tinha o melhor banquete esperando por ele. Você pensa que ele comeu? Não. Não conseguia comer. O rei tinha os melhores músicos. Músicos igual esses daqui, da equipe de louvor da Primeira Igreja Batista. Amém? Os melhores músicos, os melhores instrumentos. Mas o rei não queria ouvir nada de música. A alma dele estava triste, vazia, abatida. Ele tinha a melhor cama. King o quê? King sei lá o quê. Melhor cama, aquele melhor colchãozão de mola assim, né? Mas ele não tinha sono. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Não importa a posição, o status que você tenha, não importa o quanto poder humano, qual autoridade humana que você é investido, não importa a sua vestimenta, não importa a tua casa, o teu palácio, o teu carro, sem Deus nós vivemos uma vida vazia. É o que ouvimos nos testemunhos aqui. A pessoa pode ter de tudo, mas se ela não tem Jesus na sua vida, ela não tem nada. O rei tinha de tudo, mas não tinha o que Daniel tinha: a fé num Deus vivo e poderoso. O rei não conseguiu comer, não conseguiu ouvir música, não conseguiu dormir, passou a noite em jejum, já estava se convertendo, tá vendo? E aí quando amanheceu o dia, o que aconteceu? O rei foi correndo para a cova, e ele gritou: Daniel, servo do Deus vivo. Olha como que ele chamou Daniel, irmãos. Irmãos, eu sonho o dia que as pessoas que trabalham com você, que trabalham comigo, que estudam conosco, olhem para nós e digam: fulano, você é servo do Deus vivo. Não tem para ninguém com você. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. O rei chegou na cova, porque, olha, aí eu acho que o rei já estava crente. Por quê? Naquela época eles deixavam os leões com fome. Quando um era condenado, jogava na cova e imediatamente ele já era devorado.
Agora o rei passou a noite toda, chegou de manhã, foi lá na cova e ainda gritou: Daniel, servo do Deus vivo, porventura, escute só, porventura o teu Deus a quem tu continuamente serve, pôde te livrar da morte. E ele ouviu a voz de Daniel dentro do sepulcro: sim, pôde, o meu Deus achou inocência em mim diante dele e diante de ti, ó rei. Eu não fiz nada errado. Amém? Meu querido, quem te justifica é o Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Muitas lutas se levantam contra o povo de Deus, mas nós vamos nos vencer na fé e no posicionamento ao lado da verdade, da palavra, dos princípios da vida, dos princípios da família, dos princípios de Deus. Amém? Essa é a hora que você decide acomodar-se, não ser perseguido, ou se manifestar a favor dos princípios de Deus. Saiba de uma coisa: a nossa posição vai definir quem nós realmente somos. Quando o rei ouviu a voz de Daniel, mandou tirar Daniel da cova. E sabe quem foi para a cova no lugar de Daniel? Os seus acusadores, aqueles que se levantaram, vereadores, deputados, governadores, se levantaram contra Daniel. O que aconteceu com eles? O rei os mandou para a cova, eles, suas famílias e seus filhos. Irmãos, não podemos brincar com Deus. A Bíblia diz: ai daquele que se levanta com um servo de Deus, ai daquele que tocar nos meus ungidos. Você é propriedade exclusiva de Deus. Ai daquele que se levantar contra você, ai daquele que tocar em você. Nós não desejamos o mal para os nossos inimigos, muito pelo contrário, nós oramos por eles, porque Jesus nos ensinou: orai por aqueles que vos perseguem, bendizei aqueles que vos maldizem. Amém? Para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Essa é a nossa reação em meio à perseguição, à luta. Aquelas pessoas que acusaram Daniel, que criaram um esquema através de leis, através de decreto, para matar Daniel, para perseguir Daniel. E tudo por causa de quê, irmãos? Inveja, posição, poder. Como o homem se corrompe por essas coisas. A história se repete, irmãos. E não é diferente na vida da igreja, não é diferente na vida do povo de Deus. Todas as perseguições que houve contra o povo de Deus, desde o tempo do Antigo Testamento, foi através da autoridade, através do governo, através de leis. Quando o povo de Israel era escravo no Egito, e os escravos estavam aumentando em número, opa, peraí, o negócio está ficando perigoso, os escravos estão aumentando demais, estão se multiplicando, porque é um povo abençoado, e daqui a pouco eles vão governar o Egito. Então o que nós vamos fazer? Vamos baixar um decreto, que das hebreias, toda criança que nascer homem, será sacrificado, será morta. Olha o aborto aí, ó, no Antigo Testamento. Vamos matar as crianças dos hebreus, para que eles não se multipliquem. Irmãos, há uma promessa da nossa nação, que a nossa nação será um celeiro de missionários. Querem impedir o nascimento de crianças, porque crianças virão ao mundo para servir e glorificar o nome do Senhor. A Bíblia diz: deixai vir a minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. Como uma pessoa que é a favor do aborto, pode-se dizer a favor da vida. Pode-se dizer uma pessoa representante de direitos humanos. Que humano é uma pessoa. E infelizmente nós encontramos até líderes evangélicos que são a favor do aborto. Há muitos políticos e empresários a favor do aborto, sabe por quê? Eles falam: não, vamos matar essas crianças, porque a maioria dessas crianças é de pobre, porque rico só tem 1 ou 2 filhos, pobre tem uma penca para receber ajuda do governo, para cobrar, como é que fala? Bolsa Família, pensão do marido, do companheiro. Então vamos aprovar essa lei do aborto, que nós vamos melhorar a qualidade de vida. Irmãos, isso não é só no Brasil não. O PNH 3, Plano Nacional de Direitos Humanos 3, é um negócio
bem bolado para tirar o cristianismo da nação brasileira e de outras nações, através de leis que vão contra os princípios da família, da vida, os princípios de Deus, e por isso eles querem tirar os símbolos religiosos também. O que tem a ver do governo de direitos humanos querer tirar símbolos religiosos, irmãos? Qual é o maior símbolo religioso da nação brasileira? É a cruz, é o cristianismo. Eles querem tirar o cristianismo da nação, mas eles vão aos poucos, se eles conseguem tirar os símbolos religiosos, eles vão começando tirando isso, tirando aquilo, daqui a pouco eles vão querer tirar a nossa Bíblia, a palavra de Deus. Já há estudos sobre isso, dizendo que a Bíblia é homofóbica, a Bíblia incita a violência contra os homossexuais. Estão querendo proibir a Bíblia. Estude, pesquise na internet o que as pessoas falam contra a nossa palavra, a Bíblia. Aí alguns falam assim: mas é um povinho, é um povo pequeno, os evangélicos, os cristãos são maioria. Mas não adianta ser maioria descompromissada e desorganizada. Uma minoria organizada e compromissada com a visão, com o propósito que eles têm, podem mais do que um povo numeroso e desorganizado. Sim ou não, irmãos? É hora da igreja se unir. Eu vejo às vezes evangélico criticando o Marco Feliciano: porque realmente ele disse isso, ele disse aquilo. Irmãos, está sendo iludido pela mídia. Nós não podemos ser manipulados, irmãos. Nós não podemos ser manipulados. Eles estão querendo pegar algumas coisas e não tem nada a ver o pastor do parlamentar. Mas eles procuram como parlamentar, não estão achando nada contra ele. Então o que eles falam? Nós vamos achar na lei do seu Deus. O PNH 3 é algo montado para realmente trazer perseguição para os cristãos, porque os cristãos se manifestam contra o aborto, eles querem aprovar o aborto. Os cristãos se manifestam contra a liberação, a profissionalização da prostituição. Nós entendemos que as prostitutas são seres humanos, precisam ser protegidas, mas não é dessa maneira. O governo deve investir em trazer uma profissão digna e tirá-las daquela vida e dar uma vida digna. A nossa igreja trabalha com isso. Há um ministério do Projeto Nova que trabalha com isso, tirando prostitutas da situação de risco em que elas vivem e dando uma nova oportunidade de vida, apoiando materialmente, espiritualmente. Nós estamos está terminando a reforma da Casa de Apoio para Mulheres, que nós receberemos ex-prostituta, ex-viciada, ex-presidiárias, que serão mulheres transformadas para a glória do Senhor e vão dar testemunho aqui nesse batistério. Amém? É assim que nós vamos transformar a nossa sociedade. Mas às vezes alguma parte do governo, alguma parte de frentes dizem assim: não, se a droga está aí rolando mesmo, então vamos liberar as drogas. O PNH 3 diz a discriminação das drogas. Essas pessoas estão se prostituindo, os maridos estão adulterando, a mulher realmente já é vista como cachorra, como objeto sexual. Então vamos só legalizar. Isso é a saída, irmãos? Irmãos, eu vejo que eles até têm boa intenção, mas a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Eles acham que eles estão fazendo uma coisa boa, mas na realidade eles estão fazendo algo prejudicial para a sociedade. Então nós precisamos nos levantar, irmãos. Chega de ficarmos apenas dentro da igreja. Nós precisamos nos levantar, nos posicionar. Não pegar em armas, como alguns dizem que estão dispostos até a pegar em armas. Mas as nossas armas são outras. A Bíblia diz: as nossas armas não são deste mundo, não são carnais, mas sim são espirituais, poderosas em Deus para a destruição de toda a fortaleza e de todo o conhecimento que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Estão se levantando contra a palavra de Deus. Estão se levantando contra a família, contra a vida e contra a vida mais preciosa dessa nação, contra a vida de crianças no ventre da sua mãe. Imagina, irmão, se liberar o aborto. Pesquise os países que liberaram o aborto, países que liberaram a prostituição. Muitos que lutavam para liberar, hoje são contra. Hoje descobriram que não era a solução. Nós, como povo de Deus, já sabemos disso, porque conhecemos a palavra. E nós somos luz deste mundo e sal desta terra, amém, irmãos?
precisamos nos posicionar, precisamos nos manifestar. Há padres se manifestando a favor, apoiando o Marco Feliciano. Há artistas, repórteres se manifestando. E como que nós não vamos nos manifestar, irmãos? Porque todo mundo está criticando, para eu não ficar de fora, vou criticar também. Para eu não ser perseguido. Para eu também não ser discriminado. Qual é a nossa posição? Pastor, mas eu não sei, ainda eu não estou sem posição, irmãos. O cristão é formador de opinião, sim ou não? Ser luz do mundo e sal da terra é ser pessoas que influenciam para o bem da nossa nação. Então, se você não tem conhecimento para ter uma posição, então estude, pesquise. No outro culto eu falei, olha, procura ver todas as reportagens, as entrevistas que estão fazendo com os evangélicos. Marco Feliciano, Silas Malafaia, Joelma, Ana Paula. Procure e você vai perceber a maldade da maioria dessas entrevistas, da maioria dessas reportagens, querendo armar algum laço, querendo pegar os cristãos em alguma palavra para criminalizá-los. Irmãos, nós como igreja temos uma responsabilidade com essa geração diante de Deus, e Deus vai nos cobrar a nossa posição. Jesus mesmo disse, se nós nos envergonharmos dele e da sua palavra, o que vai acontecer? Ele vai se envergonhar de nós. Agora, se nós o confessarmos diante dos homens, também ele nos confessará diante do Pai que está no céu. Amém, irmãos? Deus está permitindo que algo muito grande venha acontecer, porque em todos os momentos da história da vida da igreja que houve perseguição, Deus derramou uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Eu anseio por isso, irmãos. Ao mesmo tempo que eu estou preocupado com o que está acontecendo, eu estou alegre, porque Jesus está voltando. A volta de Cristo está breve, mas nós não podemos apenas estar salvos, satisfeitos e sentados, e deixando o mundo como está, nas mãos do inimigo. Não, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós somos soldados de Cristo, e o discípulo de Jesus tem que estar preparado para ser perseguido. Todas as perseguições da história, desde o Antigo Testamento até o Novo, foi usada a lei. Jesus foi crucificado, condenado pela lei dos religiosos, pela a lei das autoridades romanas. Toda a perseguição que ocorreu na história da igreja foi usando a lei. Irmãos, o diabo não é bobo. Ele sabe que ele não pode acusar a igreja do quê? De violência? De ódio contra alguém? Não tem. Os evangélicos estão envolvidos em obras sociais. Os evangélicos, a família ali, o camarada adulterava, era infiel, agora ele é fiel com a sua esposa, ele vive bem com a sua esposa. O rapaz era nervoso, era tribuloso, batia da esposa, era violento, agora não. Agora é um gatinho. É um gatinho para trabalhar, um leão para comer. Os filhos estavam nas drogas, agora estão libertos. Irmãos, quanto de benefício a igreja, o cristianismo tem feito para a nossa nação. Mas não, eles querem crime de opinião, crime de homofobia e de tantas outras coisas, porque eles sabem que nós jamais nos venderemos, nós não mudaremos a nossa posição. E infelizmente muitos vão usar, irmãos, mudar. Quando vier a perseguição, muitos vão mudar de lado. A Bíblia diz que é necessário que venha a heresia para que se manifeste os que são fiéis. Se você procurar na internet, você vai ver pastores que são homossexuais. Estava vendo um agora, falando sobre a Bíblia, que a Bíblia não tem autoridade como palavra de Deus. O negócio não é de brincadeira, irmãos. E nós precisamos realmente nos posicionarmos e orarmos, e Deus vai derramar um grande avivamento na nossa nação. Vamos correr lá para frente. As bem-aventuranças. Número 1, os discípulos serão perseguidos por causa da justiça e por causa de Jesus. Jesus mesmo que disse isso. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça,
porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. 2. Os discípulos serão odiados pelo mundo. João 15:18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, se o Marco Feliciano fosse do mundo, se o Silas Malafaia fosse do mundo, se tantos outros que são chamados fundamentalistas religiosos fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Está aqui, irmãos. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, não por causa da religião, não por causa de doutrina, por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Número 3, os discípulos de Jesus serão mortos. João 16, de 1 a 3, tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conhecem ao Pai, nem a mim. Irmãos, quem foi que falou isso? Jesus. E isso vai acontecer, tem acontecido ao longo da história do cristianismo, e vai continuar acontecendo. Nós vivemos um tempo de paz, um tempo de refrigério, mas não é tempo de nos acomodarmos. É tempo de nos prepararmos e servirmos a Deus de todo o coração. João 4, a perseguição aos discípulos precederá a volta de Jesus. João 16, 12 a 14, mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações, não premeditar como a vez de responder, porque na mesma hora o Espírito Santo falará através de vós. Por isso nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Por isso nós não podemos estar levando uma vida cristã de qualquer maneira, empurrando com a barriga. Temos que ter compromisso com Deus. 5, estamos terminando. Somente o Espírito Santo pode nos capacitar em meio às perseguições. Mateus 10, 19. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. João 16, 15, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer, todos quantos se vos opuserem. Quantos querem isso? Quantos estão dispostos a passar por isso? Estava falando com o Jefferson no primeiro culto, falei: eu não estou preparado, mas eu quero estar preparado. Eu quero estar cheio do Espírito Santo. Eu quero estudar, pesquisar o que esse negócio de PNH3. Irmãos, chega desse tempo que as pessoas falavam: ah não, o povo de Deus, os crentes não se envolvem em política. Irmãos, tudo que a gente vive é política. Na igreja tem política, não tem votação, não tem eleição para cargos da igreja. Tudo é política, irmãos. E se nós vamos influenciar a história da nossa nação, com certeza vai ser através do poder do Espírito Santo, da oração, mas também através das autoridades. Muitas leis não foram assinadas ainda, porque os religiosos fundamentalistas estão ali, bloqueando. E nós precisamos ajudá-los em oração. Para finalizar, você lembra que Pedro, um dos discípulos, quando Jesus falou: olha, vai ter perseguição, Pedro. Ah, estou preparado, pode vir. Vocês vão me abandonar, todos vocês. Pedro tomou a palavra, era afoito, né? Falou: não, eu não. Ainda que todos esses 11 covardes aí, 10 covardes, 11, eram 12 apóstolos.
Ainda que esses 11 venham se acovardar. Eu não. Eu estou pronto a ir até a morte pelo Senhor. Pedro. Sabe, irmãos, nós aprendemos que a soberba procede à queda. A Bíblia diz: aquele que cuida estar em pé, olhe para que não caia. E Pedro então achou que estava preparado. Mas quando chegou a hora que prenderam Jesus, quando chegou a hora que começaram a questionar Pedro: você é discípulo? Porque dizer que é discipulador e discípulo aqui dentro da igreja, na célula, é fácil. Não tem perseguição. Agora a hora que você sai, chega no seu trabalho, todo mundo contra os princípios de Deus. Você não é daquela igreja lá? O que a sua igreja fala? Qual que é o seu posicionamento? E aí? O que você diz? Não, eu só vou lá de vez em quando. Só vou lá de vez em quando. Eu vou lá por causa do louvor ali, olha, maravilha. Ou você disse: não, eu defendo os princípios da palavra de Deus. Qual que é o seu posicionamento? Pessoas vão te questionar, seja no seu trabalho, seja na sua família. Quando nós realmente tomamos a posição de viver Jesus e os princípios de Cristo, vai haver perseguição. Todos que querem viver piamente seguindo a Cristo padecerão perseguições, Paulo diz. Mas ser fiel até a morte, que dar-te-ei a coroa da vida. Quando você for humilhado por defender os princípios de Cristo, quando você for humilhado e perseguido por causa da palavra, por causa de Jesus, não se envergonhe, mas glorifique a Deus nessa parte. Exalte, se alegre. Pedro negou Jesus. Perguntaram para Pedro, depois que prenderam Jesus: peraí, você não é um dos discípulos? Não, eu nem conheço esse homem. Estou fora. Mas peraí, você é galileu, o seu linguajar te condena. Falou: não, eu juro, não conheço esse homem. Jurou até, irmãos. Está na Bíblia. Ele começou até ler a Bíblia, irmãos. Ele começou até a praguejar. Eu já disse que eu não conheço esse homem e tal. E ele estava do lado de uma fogueira e Jesus estava preso. Quando ele pela terceira vez negou, o galo cantou e Jesus olhou para ele. E ele saiu triste e chorou amargamente. Se você não quer chorar amargamente lá na frente, negando os princípios de Deus, o nome de Jesus, comece a ser cheio do Espírito Santo a partir de agora. Comece a ter uma vida de oração. Começa a pedir sabedoria para analisar as reportagens, as entrevistas, as acusações, os decretos que estão querendo assinar, as leis que estão querendo assinar. Pesquise tudo, irmãos, porque isso diz respeito a nós, aos nossos filhos e aos nossos netos. Quantos aqui não ouviram a pregação da pastora Damares, que esteve no sábado aqui na igreja? Tem mais gente. Vou perguntar ao contrário: quantos assistiram a pastora Damares? Aí, tá vendo? Seja pelo vídeo, pela internet ou aqui na igreja. Irmãos, dia 3/4, procure isso, está no YouTube, está no site da igreja. 3/4, ela é assessora jurídica da Frente Parlamentar e da Família, juntamente com os católicos. E ela trouxe informações do que eles querem colocar nas escolas de ensino fundamental. As apostilas, os ensinamentos, dizendo que agora temos que influenciar os meninos a descobrir o seu lado de menina, e as meninas o seu lado de menino, deixar as crianças brincarem com seus corpos. Olha, irmãos, é uma coisa muito séria. Tem muitos professores que nos procuravam e falavam: mas essas apostilas não estão aqui, e nós vamos deixar chegar? Aquele kit anti-homofobia, que não tem nada de anti-homofobia, tem apologia ao homossexualismo, estava querendo ser passado para crianças. Está no PNDH3, uma das 521 ações programáticas. Como é que eles vão mudar uma nação, irmãos? Mudando a mente das crianças. Nós conhecemos a Bíblia e sabemos: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e até quando envelhecer não se esquecerá dele. O diabo também conhece esse versículo. E as pessoas do governo, que estão na autoridade, também conhecem.
E sabem que para mudar uma nação, para mudar uma cultura, para mudar um pensamento, tem que mudar as crianças. Porque eles não vão conseguir mudar 94% da população cristã, que é contra o aborto, contra a prática homossexual, porque a igreja não é contra os homossexuais. O pastor Valdo, que faz o trabalho no lixão, me procurou esse dia: pastor, senti de Deus, eu vou trabalhar para alcançar os travestis. Falei: amém, irmão, vamos somar junto, vamos, se precisar montar uma casa para eles, para recuperação, restauração, vamos montar, porque a igreja acredita na transformação daqueles que querem ser transformados. Ninguém é obrigado a largar as drogas, ninguém é obrigado a largar o adultério, ninguém é obrigado a largar nada, mas se a pessoa quer conhecer a Deus e fazer a sua vontade e pedir ajuda da igreja, nós vamos ajudar. Os psicólogos estão proibidos, você sabia disso? Há um decreto da psicologia que eles estão proibidos em mudar a orientação sexual de uma pessoa que é homoafetiva, influenciando ela para ser hétero. É proibido. A segunda profissão, serviço social. Eu fiz serviço social, estava estudando na época, e a professora falou isso. É a segunda profissão que abraçou a causa e não pode dar opinião contrária. O que é isso, irmãos? O que é isso? Então vamos... Sabe esse vídeo da pastora Damares? Nós estávamos passando aqui na vigília. O pastor Ronaldo recebeu uma ligação de um irmão, dizendo que por causa desse vídeo, a igreja está correndo o risco de perder o site da igreja. O que é isso? Não é perseguição? Então, irmãos, é hora de nós não nos acovardarmos, mas nos colocarmos numa posição em defesa da família e do cristianismo. Amém? Amar não é concordar com tudo que a pessoa faz. Eu amo os presos, eu vou concordar que eles continuem matando, roubando, traficando? Não, eu quero a restauração deles. Uma pessoa que é adúltera, uma pessoa que é pedófila, a igreja tem que amar essa pessoa, e essa pessoa tem que ser transformada pelo poder de Deus. Assim, tudo à luz da palavra. A igreja traz o evangelho, que Paulo diz, o evangelho é o poder para a salvação, para a transformação de todo aquele que crê. Amém, irmãos? Finalizando, agora é verdade. Quando passou o Pentecostes, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele se transformou em uma outra pessoa. Aquele que havia negado Jesus por medo, por timidez, agora estava pronto para dar a sua vida, para ser preso, para ser açoitado por amor a Cristo. Somente pelo poder do Espírito Santo nós podemos vencer o sistema do mundo contra a palavra do Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Nós queremos orar primeiramente nesta noite. Você que é o nosso convidado, você que está aqui, você que não é um discípulo de Cristo, você que ainda não tomou uma posição ao lado de Jesus, e você quer, você está percebendo o que está acontecendo no mundo, e você quer tomar uma posição ao lado de Jesus, não ao lado de um partido político, não ao lado de um político, não ao lado de uma igreja, mas ao lado de Jesus e dos princípios da palavra de Deus. Se você está disposto a ser perseguido, humilhado, por amor a Cristo, para ser um seguidor de Cristo, se você quer Jesus na sua vida, na sua família, no seu lar, nós queremos como igreja orar por você. Levante a sua mão, nós vamos orar pela sua vida em nome de Jesus. Amém. Há muitas pessoas levantando a mão. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Aqui, amém, uma jovem ali, um jovem aqui, amém, uma outra pessoa aqui. Quem quer entregar a sua vida para Jesus, dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós realmente somos contra o aborto, nós somos contra tirar os símbolos religiosos do departamento público. Nós queremos que a nossa nação seja uma nação cujo Deus é o Senhor. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, se você quer ser um discípulo e está disposto a até mesmo ser perseguido,
nós vamos orar por você. Vem aqui à frente em nome de Jesus, nós vamos orar pela sua vida. Você que quer entregar a sua vida, você que levantou a sua mão, pode vir aqui à frente, nós vamos orar por você e já estaremos finalizando em nome de Jesus. Pode vir, uma salva de palmas ao Senhor. Amém, meu querido. Pode ficar aqui, vou descer aqui com você. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus pela sua vida. É a melhor decisão que você faz, é entregar a sua vida para Jesus. Há muitas pessoas que levantaram, pode vir, amém. Deus abençoe a sua vida. Você que é o nosso convidado especial, agora você está recebendo um convite do Espírito Santo no seu coração. Você está sentindo no seu coração a única saída para você, para sua família, a única saída para a nossa sociedade é Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Vem aqui, se entregue nas mãos de Jesus, seja um instrumento do Senhor, seja um discípulo, mas não como aqueles que estavam vazios do Espírito Santo, mas cheios do Espírito Santo, que foram fiéis até a morte. Amém? Vamos orar pela sua vida em nome de Jesus. Eu quero que você repita esta oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Nesta noite, eu tomo uma decisão de te receber, de te aceitar como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, eu quero dar a minha vida para o Senhor. Perdoa os meus pecados, entra no meu coração, me lave, me purifica no teu sangue que foi derramado na cruz. Envia sobre mim o teu Espírito Santo, porque eu quero ser fiel aos princípios do Senhor, à palavra do Senhor. Eu quero te seguir todos os dias da minha vida, e eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu único Senhor e Salvador. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Você que está aqui e você fez esta oração pela primeira vez, você não é desta igreja, você fez essa oração pela primeira vez, por favor, assenta aqui nesses bancos, você vai receber uma revistinha, um irmão vai estar preenchendo para você uma ficha. Amém? Nós vamos orar agora pela igreja do Senhor. Você que quer ser cheio do Espírito Santo, você que não quer negar os princípios de Cristo na sua vida, você que não quer negar Jesus nem a palavra, e que se chegar a perseguição, você quer estar pronto para não negar Jesus, nem que se for preciso ser perseguido, sofrer retaliação, até mesmo perder o emprego, mas você não perderá Jesus da sua vida. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te clamamos nesta noite, que o Senhor nos dê o teu espírito de sabedoria, de temor, de ousadia, de intrepidez. Ó Deus, em nome de Jesus, derrama do teu Espírito Santo sobre a tua igreja, sobre os pastores, sobre os líderes, ó Deus, sobre o teu povo que se chama pelo teu nome. Desperta a tua igreja para orar, desperta a tua igreja para interceder pela nossa nação, pelas famílias da nossa nação, por aqueles que nos perseguem, por aqueles, ó Pai, que têm ódio de nós, como a tua palavra diz que virão. Ensina-nos a vencer o ódio com amor, ensina-nos a vencer o mal com o bem. Ó Deus, que a tua igreja possa fazer a diferença, que a tua igreja possa gerar transformações de vidas, apoio aos necessitados, porque é assim que seremos conhecidos como os teus discípulos. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, ajuda-nos como discípulos do Senhor a sermos fiéis à tua palavra, a termos uma vida consagrada, uma vida limpa, em que se as pessoas procurarem alguma coisa contra nós, não vão ter do que acusar. Dá-nos esta vida no poder do teu Espírito Santo. Fecha as brechas da nossa vida, nos liberta, meu Deus, de todo pecado,
de todo vício carnal, de tudo aquilo que tem maculado a tua imagem em nós, de tudo aquilo que tem imaculado a tua noiva, a tua igreja, em nome de Jesus, Pai. Purifica-nos, santifica-nos, aviva o teu povo, derrama o teu Espírito sobre nós, dai-nos fome e sede da tua presença, que nós não venhamos nos conformar, ó Pai, em estarmos fracos, tímidos espiritualmente, mas nós queremos buscar ao Senhor enquanto podemos achar, queremos ser cheios da tua presença, do teu Espírito Santo, queremos ter sabedoria e amor para responder às pessoas que nos indagarem, que nos questionarem acerca do nosso posicionamento diante de todos os fatos que estão acontecendo na nossa nação. Não nos deixe por cima do muro, não nos deixe titubeando entre dois pensamentos, Senhor. Ajuda-nos a termos uma posição firmada no Senhor e na tua palavra, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação, a unção, o poder do Espírito Santo, que nos capacita a passar por qualquer perseguição, qualquer luta por amor a Cristo, e seja sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus, amém.